Uma turbulência que chegou de repente, deixou vários passageiros feridos em um voo que vinha de Madrid para São Paulo no início da semana. 2 mulheres que se feriram mais gravemente tiveram que ser operadas e ainda estão no hospital. Mas que tipo de turbulência é essa que os radares não detectam e que pode causar muito estrago? Nossos repórteres em São Paulo e Inglaterra explicam agora para você o que aconteceu no voo 8065. Respingos de sangue, buracos no teto, passageiros feridos. Estas são imagens inéditas, feitas depois de uma turbulência assustadora. Pânico. Foi muito forte. Falei, acabou, vou morrer agora, não tem outro jeito. Eu apertei a mão dela e falei para ela, segura, o avião tá caindo, a gente vai morrer. Na noite de domingo passado, o Airbus 330 da TAM decolou do aeroporto de Barajas, em Madrid, rumo a São Paulo. O voo 8065 seguia tranquilo, até mais ou menos metade do trajeto. Mas tudo mudou por volta de 00:30, hora de Brasília, da segunda-feira, 2 de setembro. O avião, ele deu uma queda, não sei precisamente de quanto, mas uma queda livre. E quando ele sustentou, ele como se tivesse batido em algum lugar, o chão, por exemplo. Ele já vinha chacoalhando ou de repente ele caiu? Não, foi tudo de repente, né? Não vinha chacoalhando não, achei que ia morrer. Então eu só me ajeitei na poltrona e estava esperando o final. Tinha muita gente sangrando. Tinha gente com fratura. Eu fiquei imaginando que o avião nem conseguiria chegar em Fortaleza. Que tinha danificado a estrutura? Eu achei que tinha danificado a estrutura pelo o impacto muito forte. O Airbus precisou fazer um pouso de emergência na capital do Ceará. Nós temos 4 passageiros feridos com mais gravidade, com vida de braços quebrados, ok? Temos uns outros com cortes variados, cortes na cabeça, no rosto. Entre os feridos estavam a funcionária pública Luciana Mello e o marido, o pedreiro Newton, que voava pela primeira vez. Ela bateu o rosto. Ele quebrou uma costela. Quando eu despertei, ele já estava no chão, gritando de dor. Bem, pelo amor de Deus, não vai morrer todo mundo. Eu falei, vai mesmo. E eu bati com a cabeça assim no teto. Quando eu voltei, eu já caí sentada na outra poltrona. Parecia que estava sacudido. Ia subir. E a menina que estava no banheiro machucou demais. Nossa, tadinha. A menina é a colombiana Tatiana Indira, que fraturou a coluna. Ela estava bem ao lado da peruana Graciela Aguilar, que quebrou a clavícula. Foram as vítimas mais graves. Ainda internadas em Fortaleza, deram ao Fantástico sua primeira entrevista sobre o caso. Ela saía do banheiro, eu entrava. De uma hora para outra, o avião me golpeou. Bati contra o teto, a cabeça e as costas e caí no chão sobre os braços. A turbulência foi muito forte. A turbulência foi muito forte. Era como uma serpente veloz que corria e baixava e subia e que sacudia por todos os lados. Só me lembro de estar caída, de ver as aeromoças caídas. Vi tudo que caía. Senhor Nazaré. Senhor de Nazaré, não me abandone. Só isso eu disse. Só isso pronunciei. Mas o que aconteceu para o avião despencar de repente? Num túnel de vento na Universidade de São Paulo, em São Carlos, conseguimos visualizar o efeito da turbulência. Aqui a gente está dentro do túnel de vento e aqui está fora. Aqui está fora, exatamente. Olha a quantidade de turbulência que tem aqui. Sem turbulência, com turbulência. Quer dizer, aqui a gente está vendo uma coisa que acontece na natureza. Exatamente. Aqui nós temos o vento numa velocidade, aqui fora em outra velocidade, e esse fluxo está no meio. Exatamente. Gira essa bagunça. Neste outro ponto do túnel, vemos a ação do vento sobre uma pequena asa. No caso aqui é uma asa curvada, está vendo que sofre variações, sobe e desce, é mais ou menos esse tipo de variação que estaria sujeito um avião sobre turbulência. O formato das asas é o que sustenta o avião. O ar passa por cima mais rápido do que por baixo. Por causa disso, o ar de baixo empurra a asa para o alto. É a força de sustentação. Em algumas situações, como dentro de uma nuvem de chuva ou perto de uma montanha, existem muitas variações de velocidade e direção do ar. A sustentação também muda e a aeronave balança. Isso é a turbulência. A sorte é que tanto as nuvens pesadas quanto as montanhas aparecem no radar do avião. Qual é
a tática? Desvia, tá? Ou passa por cima, ou desvia lateralmente, ou evita. Mas existe um outro tipo de turbulência e essa o radar não pega. É a chamada turbulência de céu claro. Segundo o comandante disse aos passageiros, foi isso que aconteceu no voo que vinha de Madrid. A turbulência de céu claro acontece por causa de mudanças repentinas de pressão e temperatura no ar. Até a atmosfera se ajustar, equalizar essa temperatura novamente, ela vai fazer isso com movimentos de ar. E isso é turbulência. Atualmente, essa tendência é aumentar. Então, esse é uma das, vamos falar, os efeitos colaterais do aquecimento global. Agora que nós já vimos a teoria, vamos à prática. Na Inglaterra, o repórter Roberto Kovalik entrou num simulador de um grande jato comercial para enfrentar turbulência máxima. Esse é um simulador de um Boeing 737, um modelo diferente do avião que passou pela turbulência. Mas, segundo o nosso instrutor, a sensação aqui dentro é exatamente igual. O simulador de voo consegue reproduzir 9 níveis de turbulência. O nível 9 é a pior que os aviões geralmente encontram. Nosso instrutor e piloto, o Nash Daswani, conta que já enfrentou uma turbulência de nível 9 num voo real. Foi muito rápido. Foram literalmente 30 segundos e só. As coisas começaram a voar pela cabine. Estava no meio do jantar, as bandejas caíram no chão. Foi desconcertante, mas felizmente ninguém se machucou. Todos estavam em seus assentos. No simulador, é só apertar um botão e o aparelho começa a balançar. Parece uma estrada extremamente esburacada, ou que a gente está numa batedeira, num liquidificador. A turbulência que estamos enfrentando é igual à que atingiu o voo da TAM. É a chamada turbulência de céu claro, porque não há nada, como nuvens, por exemplo, que indique que ela vai atingir o avião. Você vê um belo e tranquilo horizonte e, de repente, a turbulência começa a balançar o avião. Não há nada no radar ou qualquer outra coisa. Você é pego de surpresa. Nós já estamos chacoalhando aqui nesse simulador por uns 10 minutos. E a sensação é muito desagradável. Principalmente aqui no estômago, que fica balançando da direita para a esquerda, de cima para baixo. A sensação é terrível. Por mais assustadora que uma turbulência de céu claro pareça, nosso instrutor garante que é praticamente impossível que ela derrube um avião. A turbulência pode atrapalhar a direção, a velocidade e a altitude de um avião, porque ele fica balançando de cima para baixo dentro de bolsões de ar. Mas essas aeronaves são tão bem projetadas e construídas que os passageiros e os pilotos podem até se ferir, mas o avião não vai ser afetado nem vai perder a sua capacidade de voar. No Brasil, o professor de engenharia aeronáutica explica a única maneira de o passageiro se proteger: apertar os cintos, sempre. A única garantia que você pode ter é que você não vai sofrer um sério trauma, alguma coisa. Quanto mais você estiver seguro no teu assento, melhor. Ah, igual não tinha mais não. Acho que nem no banheiro mais.